Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Nos anos 70 e 80, os filmes slasher, que é um subgênero de terror físico, mais voltado para assassinos mascarados que perseguiam suas vítimas com armas brancas, estava em muita ascensão com filmes como O Massacre da Serra Elétrica, Halloween e Sexta-feira 13. E nessa mesma época, várias produtoras decidiram surfar nessa onda e criar suas próprias histórias e personagens para esse subgênero do terror. E a partir daí começaram a surgir vários filmes trash com objetos assassinos diferentes. Teve filme de carro assassino, e se tem carro assassino tem que ter o quê? Pneu assassino também, só que esse é mais recente. Teve até filme de elevador assassino, e para vocês terem uma ideia, a coisa tava tão bagunçada que chegaram a lançar um filme chamado A Camisinha Assassina. E então o Don Mancini, que já era um gênio naquela época, decidiu criar um filme com um boneco assassino, só que com um tom um pouco mais leve. Então ele chamou mais 5 diretores para dirigir essa pérola, e em 1988, Child's Play, ou Brinquedo Assassino aqui no Brasil, foi lançado, que ficou mais conhecido aqui no Brasil como o filme do Chuck. Não se meta com o Chuck! O filme começa com um homem chamado Charles Ray, ou mais conhecido como o Estrangulador, sendo perseguido por um detetive na cidade, até que ele toma um tiro na perna e vai parar dentro de uma loja de brinquedos. Chegando lá, ele toma outro tiro e, percebendo que ele tá prestes a morrer, ele pega um boneco bizonho da loja, e como ele manja das magias negras e da arte de proferir palavras diabólicas, ele consegue transferir a alma dele pro boneco. Então nós somos apresentados a um garoto chamado Andy Barclay, que tá fazendo aniversário, e ele acorda bem cedinho para preparar o café da mãe dele, já que ele tá querendo ganhar um daqueles bonecos, que é o mesmo tipo de boneco que o Estrangulador fez a transferência da alma dele lá na loja de brinquedos. Só que a mãe dele, a Karen, já tinha comprado os presentes, e ela acabou comprando uma calça para ele, já que roupas são mais importantes para os pais do que brinquedos. Só que o Andy fica muito triste com isso, inclusive a cara que ele faz na hora é bem genuína de uma criança que acabou de ganhar algo que não queria. A decepção no rosto do moleque é incomparável. Tô triste, não tô feliz. Só que surge a oportunidade da Karen comprar o boneco com um mendigo, e pro azar deles é justamente o boneco amaldiçoado pelo Charles Ray, já que se não fosse não teria filme. A Karen trabalha numa loja de departamentos e ela tem um daqueles chefes fanfarrão que obriga ela a trabalhar depois do horário para cobrir uma outra funcionária que ficou doente, bem no dia do aniversário do Andy, filho dela. Mas a amiga dela, a Meg, diz que vai cuidar do Andy a noite toda, mas mesmo sem saber, essa foi a pior decisão que ela já tomou na vida dela. A Karen então dá o boneco pro Andy, que fica muito feliz, e o próprio boneco fala que o nome dele é Chuck, que era um dos apelidos do Charles Ray quando ele ainda era um humano. Só que logo o Chuck começa a se comportar de formas estranhas, comportamentos que um boneco comum não teria. Inclusive ele fala coisas complexas pro Andy, que tenta alertar os adultos, mas no filme inteiro ninguém dá moral pro moleque. Coloquei o Chuck na frente da televisão. Shhh, chega, tá bom? E durante a noite o Chuck acaba matando a Meg, mas ele faz parecer que foi um acidente, já que ela cai da janela do 6º andar, tornando ela a primeira vítima do boneco assassino em toda a franquia. E como os movimentos dele eram muito limitados para a época, mesmo sendo muito bem feitos, o diretor Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, optou por fazer um clima mais de suspense na maioria das vezes que o Chuck aparecia. E sempre que ele podia usar a câmera em primeira pessoa, dando a visão do Chuck que vem de baixo, e isso foi uma sacada genial. Mas quando a polícia chega, eles acabam desconfiando do Andy, já que desconfiar de um boneco não faria o menor sentido. E mais tarde, na mesma noite, a Karen entra no quarto do Andy, ele tá lá conversando com o Chuck, e ele até tenta avisar pra ela que o Chuck tá vivo e que ele conversa como uma pessoa, mas além dela não acreditar, ela ainda desconfia que o filho dela é que cometeu o crime e que matou a Meg. O Chuck é um boneco, ele é feito de plástico e pano. Olha pra
Isso faz com que o Andy se complique muito, já que todas as evidências apontam pra ele, porque ele era a única pessoa na casa além da Meg, e a forma como ele fala do Chuck faz parecer como se ele estivesse enlouquecendo. No outro dia, a Karen leva o Andy pra escola, mas depois que ela vai embora, o menino acaba fugindo de lá com o Chuck, levando ele pra um local bem isolado e muito perigoso, onde mora o Ed, que é um ex-colega de crime do Ray, que abandonou ele durante aquela perseguição antes dele entrar na loja de brinquedos. E por conta disso, o Chuck vai se vingar. E como ele é um boneco, ele acaba tendo muita vantagem. Mas quando o Ed atira no quarto, provavelmente por ter visto o Chuck, ele acaba acertando algo inflamável e acontece uma explosão matando ele na hora. Só que a polícia acabou encontrando o Andy na cena do crime e mais uma vez eles acham que o menino está envolvido de alguma forma. No assassinato da Meg, eles ainda tinham uma desconfiança, só que agora eles tinham quase certeza de que era o Andy que estava cometendo esses crimes. E o Andy fica irado com o Chuck porque ele não fala a verdade, mas da forma que ele faz só piora a situação dele e a polícia sugere para Karen deixar o menino internado numa clínica para avaliação psiquiátrica. Então a Karen volta triste, abalada pra casa sozinha, e é aí que ela descobre da pior forma que o Andy estava falando a verdade. Porque na caixa que vem o Chuck, ela encontrou as pilhas, e quando ela olha pro boneco, ele tá lá funcionando normalmente. E quando ela vai averiguar, ele tá sem pilhas, e o Chuck se aproveita da situação pra atacar a Karen e fugir da casa dela. Então a Karen decide ir atrás daquele mendigo que vendeu o Chuck pra ela. E lá ela e o detetive Mike descobrem que o mendigo conseguiu aquele boneco na mesma loja que o Charles Ray morreu. Então quando o detetive conta pra ela que ele estava no mesmo local e que ele havia matado o Charles Ray, ela faz uma associação e acha que o Charles Ray e o Chuck são a mesma pessoa. Só que o detetive acha isso tudo uma grande besteira e não dá nem ouvidos pra ela. Só que o Chuck já tinha ameaçado matar ele também. E quando ele tá indo embora de carro e o Chuck ataca ele na surdina, ele muda de ideia rapidinho. E é aqui que a gente descobre que o Chuck sente dor e que ele quer voltar a ser humano de novo. Então ele procura pelo homem que ensinou tudo sobre voodoo pra ele, um homem conhecido como o Dr. Morte. Só que o cara é gente fina e ele não quer contar pro Chuck o segredo de como ele pode fazer pra voltar a ser um ser humano. Mas o Chuck já tava esperando por isso e começa a torturar o cara com um boneco de voodoo dele. E quando o Chuck ameaça matar ele através do boneco, ele decide falar. E ele explica que o Chuck só pode transferir a alma dele pra primeira pessoa que ele revelou quem ele era de verdade, que no caso é o Andy. Inclusive o Ray fica todo animadinho, porque ele vai voltar a ter 6 anos de idade de novo. E ele vai direto para a clínica onde o Andy está internado, mas não sem antes cometer o último ato de crueldade dele e dar uma facada no peito do Dr. Morte, que antes de morrer consegue avisar para Karen que a única forma de acabar de vez com o boneco é acertando o coração dele. Então vai todo mundo para a clínica, só que o Chuck chega lá primeiro. E quando o Andy vê o Chuck chegando, a atuação do Alex Vinch é muito convincente e melhora muito nesse final de filme. Parece até que foi o Kubrick que dirigiu essa cena. Por favor. E o Chuck faz mais uma vítima, o doutor do Andy, que entrou no caminho dele. Mas o embate final é na casa da Karen, porque o Andy foge da clínica e vai pra casa dele, e ele chega lá antes de todo mundo e se prepara pra chegada do Chuck. Só que o boneco é mais sagaz e consegue dar uma cacetada no menino e adormecer ele e já começa a fazer o ritual de transferência de alma ali mesmo. Só que o detetive Mike e a Karen chegam na casa e conseguem impedir o Chuck de concluir o ritual. Só que a luta deles é muito cômica, porque são 2 adultos contra um boneco e eles ainda conseguem apanhar. Dá uma bicuda naquele boneco, ver se ele não voa longe todo desmontado. E o Chuck ainda consegue deixar o detetive Mike, que tem treinamento policial, desmaiado. Mas o protagonismo mesmo tá com a Karen e o Andy, que conseguem queimar o boneco e deixar ele todo tostado. E quando eles acham que tudo acabou, o Chuck renasce das cinzas pra aterrorizar os dois. E me desculpem, mas essa cena é muito parecida com a cena que o Jack aterroriza o Andy no Iluminado. Até a reação das atrizes é parecida. Mas o Chuck aparece de novo
novo, porque ele é muito insistente e a Karen descarrega vários tiros nele que ele ainda não morre. E é necessário que o detetive Mike acerte o coração do Chuck para que ele morra de vez e fim de filme com o Chuck aniquilado. Brinquedo Assassino conseguiu trazer inovações para o subgênero slasher na época, porque até então ele foi o único filme efetivo e que se levava a sério, apesar de ter um ar cômico, sobre objetos assassinos matando pessoas e contribuiu para a criação de novas histórias a partir dali. O Chuck se transformou num dos personagens mais queridos dos filmes de terror e o final desse filme não deixou pontas soltas, mas é claro que com o sucesso estrondoso que ele teve, os produtores não iam deixar de fazer continuações. Que se você quiser ver aqui no canal, deixa aí nos comentários para me saber. Mas você sabia que tem um filme que é considerado o mais assustador de todos os tempos? Se você não sabia, é só clicar nesse vídeo aqui. Um forte abraço e até lá!